olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. Oi, Dani, porque eu fico sempre... E aí, Dani? Hoje eu vou mudar. Oi, Dani, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje, mais uma participação feminina aqui no nosso videocast. É legal, né? Que é ótimo a gente ver essa mulherada tomando aí o comando do setor. Pois é. E hoje a gente vai falar... E ainda a gente vai falar de... É uma pauta mais... técnica, digamos assim, será? Não sei. Eu sei É de serviço, muito interessante. Talvez quando a gente fale o nome da empresa, já vai linkar com o produto, mas que tá super alta focado tecnologia. Em serviços, em soluções completas. Chega, vamos apresentar, né? Vamos lá. Muito bem-vinda, Fernanda Giacom, Head de Marketing e Excelência Comercial da ZF. É isso? Eu acertei? Acertou tudo. Obrigada, Vilma. É um prazer estar aqui com vocês. Nós três mulheres, vamos falar sobre o nosso setor de transporte, setor automotivo, né? E obrigada pelo convite e olá a todos vocês também, né? Que estão aí nos assistindo. Isso mesmo. Então hoje o bate-papo vai ser bem legal. Fernanda, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória aí no setor, né? Porque decidiu entrar para um setor de transporte e o que você faz na ZF, qual a sua função? Legal. Eu já estou há algum tempo nesse setor, né? Eu comecei fazendo estágio lá na TRW há 23 anos. Então, sua formação é marketing? Marketing. Uhum. Eu sempre trabalhei no marketing. Eu entrei na TRW no marketing. E aí, depois, né, de fazer o estágio, eu fui contratada. Eu sempre trabalhei com comunicação, pro OI, pro aftermarket, promoções, enfim, toda essa área, os eventos, né? Mas durante esses anos que eu venho trabalhando na TRW, depois quando a ZF comprou a TRW, né, na ZF também, eu tive a oportunidade de ou trabalhar ou ficar responsável por outras áreas também, como a parte de planejamento de produtos, administração de vendas, garantia, assistência técnica. Então eu pude aprender bastante sobre o aftermarket, principalmente. Também o equipamento original, né, que a gente tem um trabalho muito forte com as montadoras, tanto da linha leve, pesada, agrícola, marine, ZF realmente, assim, tem muita coisa diferente, né? E eu fico imaginando, me corrija se eu estiver errado, para você é um desafio maior. Porque quando você fala com aftermarket, né, que seria o pós-venda, pode-se dizer assim, né? Eles entendem porque eles estão ali na linha de frente. É a pessoa que vai usar o equipamento, ou seja, para uma manutenção e tal. Agora, quando você vai fazer o marketing de um produto que as pessoas conhecem, por exemplo, uma transmissão. Ela tá dentro do caminhão. Então vem o caminhão e a transmissão, a consequência. Então eu acho que é até um pouco mais desafiador, não é? Por exemplo, você fala da Traxon, né? Porque a gente associa, né, de repente o motorista e tal, a Traxon no caminhão dele. Então como fica para vocês, então, assim, cada mundo é um mundo, né? Na linha leve, eu acho que o desafio é o maior de todos. Maior que pesado. Sim, porque na linha leve, normalmente o motorista, o dono do carro, ele se importa com aquilo que ele vê. Então, é o banco de couro, é o acessório, né? Aquilo o que tá lá no undercar, que a gente chama, né? No motor, na parte de suspensão, freio, ele não sabe muito. Ele tem uma noção assim, freio é importante, senão eu não consigo parar meu carro. A preocupação dele é segurança. Mas, por exemplo, hoje sempre é mais crítico a parte até dos componentes ali de direção e suspensão até do que o freio. Que o freio, você pode segurar no motor, você tem o freio de mão, então tem algumas opções. Assim, Agora, se um item de suspensão dá algum problema, você não tem backup, né? Você fica sem controle. Então, tem esse desafio da linha leve de levar para os donos dos veículos, principalmente, toda essa parte da importância mesmo dos produtos que a ZF, a maior parte dos nossos itens, eles são de segurança. Então, é uma frente forte do marketing. Na linha pesada, a gente já está falando com o pessoal que todo dia tá ali no caminhão, no ônibus, então qualquer diferença na transmissão, na suspensão, ele reconhece. Que bacana. Ele já sabe também analisar, ele sabe entender a importância, ele já tem essa conscientização. Então ele já sabe separar. Meu caminhão, vou citar uma marca que usa Traxon, por exemplo, meu caminhão é um Westway.
mas ele sabe que aquela caixa é ZF, é isso? Isso é faz sobre diferença. É, Pra ele traço. já entende Ele não vê como ele um quer. todo. ele já consegue comparar, por exemplo, né? As vantagens de uma, as vantagens Consegue. de outra. Então a linguagem é outra com esse Muito público. diferente. Que Pro legal, marketing é então muito bom. É muito isso que eu ia É, falar. Então, é pra mais você fácil. trabalhar com a galera de pesados, É melhor. bem legal. Sim, se você falar, por exemplo, da ZF, que aquele caminhão, aquele implemento, sei lá, tem um produto ZF, isso agrega muito valor, porque eles Uhum. reconhecem a qualidade A do produto. importância. E Entendi. do frotista mais ainda, porque o frotista faz conta, né? Sim. Então ele sabe olhar ali custo-benefício. Isso é muito Então, bacana. de uma certa forma, é mais fácil montar uma campanha quando você vai falar de campanha, de marketing e tal, para esse público, porque você tem já algumas ferramentas, digamos assim, já pré ali. O que esse cara quer? Consumo, TCO, todas essas coisas, né? Que é o custo total de operação. Então, você já tem de onde partir, é isso. Eu diria assim, trabalhando na ZF, que é uma empresa que preza pela qualidade, hoje todas as pesquisas que a gente faz, o primeiro item reconhecido com qualquer produto, com a marca ZF, é a qualidade. Então, na linha pesada, para o marketing, é ouro isso, né? Porque eu Uhum. consigo explorar aquilo, é o marketing de verdade, sabe? Às vezes a gente Entendi. tem umas empresas que, sei lá, em outros setores até, que dão algum comercial, falam alguma coisa sobre o produto, você fala assim, mas não é muito bem assim, né? Eu sou apaixonada pelo marketing de verdade, Sim. que aquilo que eu tô falando, você pode ir lá e comprovar que Comprovar aquilo que existe. é verdade. Ah, isso é bacana. É. E a ZF, eu não sei, mas eu vejo hoje, até por conta de algumas coisas que a gente viu na última feira que vocês fizeram, vocês estão além de só oferecer, disponibilizar produtos com essa qualidade, enfim, seja para linha leve ou para linha pesada. E vocês estão inseridos agora numa questão de serviço bem forte. Eu gosto muito do termo que vocês usam, que é um ecossistema, né? Isso. Praticamente. Conta um pouquinho como foi essa transição, né? Porque, até junto com a pergunta dela, o produto é o que vem primeiro, vamos dizer assim, né? Te É a conhece. vitrine. Isso. E aí agora, como que vocês fizeram por que vocês sentiram essa necessidade? Como foi feita essa transição para dizer que a ZF não é só o produto, né? Tem também esse outro lado voltado a serviço, a entregar uma solução. Como foi? Eu acho que, de novo, é a conexão com o mercado. Então, a ZF é uma empresa que desenvolve tecnologia. Mais do que fabricar produto, acho que isso já ficou até no passado. Hoje a gente é desenvolvedor de tecnologia. A gente está presente em todos os desenvolvimentos das montadoras, nessa mudança da tecnologia global que está acontecendo para a eletrificação, para mais automação, digitalização, né? E não adianta nada eu ter um time enorme lá dentro desenvolvendo tecnologia, mas quem aplica, quem usa, não está preparado para usar aquela tecnologia que foi desenvolvida na fábrica. Então, imagina assim, nas oficinas mecânicas, o desafio que eles têm de estudo hoje para conseguir acompanhar tudo que está mudando, né, no nosso setor automotivo é enorme. E eu acho que é uma responsabilidade das fábricas fazer com que esse pessoal saiba, tenha acesso a essas informações. Porque senão não adianta nada. Sabe, é um monte de esforço aqui que depois vai ser subutilizado lá na ponta. Sim. E com essa cabeça, né, com essa mentalidade que a gente foi desenvolvendo todas essas soluções, né, e esses serviços para ajudar e suportar principalmente quem está aplicando o nosso produto. A nossa preocupação é que não só o produto tenha alta qualidade, mas a manutenção, o serviço também tenha a qualidade no mesmo nível. E quando você fala aplicar o produto, me leva para dois lados, né? Porque, voltando, dar o exemplo talvez da caixa, porque tem a questão de a manutenção, né? Quem vai dar o pós-venda lá final, mas a aplicação na montadora, né? Porque ele que, na verdade, a aplicação primeira vai vir da montadora, né? Porque a ZF fornece. Mas é um conjunto de... A montagem, tudo ali, quem vai fazer é a fabricante. Quando você coloca a aplicação, também envolve a montadora? Sim, como que seria isso? Sim, e nós também temos programas de treinamentos até internos lá para pessoal de montadora, porque, de novo, quando você desenvolve uma tecnologia nova, você tem que capacitar todo o canal. Então, tudo começa ali na montagem do veículo. E depois, muito mais forte, até por conta da distância,
no mercado. Hoje a ZF tem maior centro, assim, maior grupo de rede de oficinas no mundo. A gente está falando aí de mais de 4.000 oficinas da linha pesada no mundo, trabalhando para garantir que todas essas caixas de transmissões, parte de suspensão, embreagem, né, todos esses produtos continuem funcionando aí, tem uma vida longa. E aqui na América do Sul a gente tem 200 oficinas nessa rede que atende toda a nossa região. Então, isso só sob o guarda-chuva ZF. Isso. Mas aí quando você coloca rede dos concessionários, das Aí marcas e tal... amplia. E as independentes também. Isso que eu ia falar. Sim. E as independentes Sim. aí, você pode dobrar essa... Muito mais. Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu, o que vocês fizeram agora não, o que vocês vêm fazendo, é o que aconteceu com as fabricantes também, né? Porque você ter lá o caminhão que entrega X de economia de combustível, só que se você não treinar quem vai usar o caminhão, no caso o motorista ou algum gestor da frota ali, enfim, você não vai obter aquele resultado, talvez, porque depende de como vai ser usado. Então, acho que essa mesma mentalidade foi... E a percepção do cliente, ela vai além da compra. Então, imagina, né? Não adianta nada o frutista comprar o caminhão e nos primeiros meses ali ter uma super performance, só que depois ele não consegue fazer a manutenção, ele não tem suporte. Então, realmente toda a vida útil aí do veículo que a gente tem que dar essa prestação de serviço. E esses serviços que vocês oferecem, tanto para a linha leve como para a linha pesada, tem diferença, assim, aonde esse tipo de serviço ficou mais necessário ou não? Tem. A gente, imagina que quando tudo, né, esse ecossistema, ele teve um início mais forte aí lá para 2016, 2017. Então, quando a ZF comprou a TRW, eu assumi a área de marketing. O desafio era contar tudo o que estava acontecendo, porque não era simplesmente uma fusão, não era uma empresa comprando a outra, absorvendo, né? Eu sei lá, já fabricava transmissões e agora eu comprei uma fábrica e fiquei maior ainda. Não, eram duas empresas de 14 bilhões de euros com portfólios diferentes, uma mais focada na linha pesada, que é a ZF, e outra na linha leve, juntando forças para que essas tecnologias, né? Então, imagina... toda a força da ZF com transmissões, com eixos, embreagem, amortecedor e TRW, com toda a parte de radares, sensores, volante, cinto de segurança, airbag, freio, direção, suspensão. Então era muito a complementaridade das empresas que se transformaria numa terceira empresa, né? Não era, então agora é a nova ZF maior, não. Agora é a Super ZF. Isso. Então, como que o desafio no marketing naquele momento era, como eu levo tudo isso, né? Falar de todo o portfólio de produto, falar das marcas, falar do tamanho, falar do suporte lá na ponta. Sim. E aí a gente fez uma pesquisa bem grande nas oficinas, qualitativa e quantitativa, e a gente teve muitos insights. Em oficinas independentes também. Independentes, isso. A gente visitou aí foram 3.000 oficinas, tranquilo, para que a gente queria ter realmente um panorama do mercado e entender o que eles precisavam. Só Brasil ou Latam? Não, foi mais no Brasil e na Argentina, que a gente ouviu maior quantidade de oficinas. E naquele momento a gente ouvia ainda alguns paradigmas do tipo, a oficina, o cara não tem um computador lá na oficina, ele não tem internet, ele não acessa a internet durante o horário de trabalho. E na pesquisa a gente viu que era o contrário. Por quê? Principalmente nas áreas fora das capitais, quando entra um veículo leve ou pesado, que o mecânico ainda não teve contato, às vezes ele até tremia, fala, meu Deus, como é que eu vou... O que eu vou fazer com isso aqui? Porque é uma surpresa, Sim. Abre ali e com a quantidade de veículos que a gente tem no nosso mercado, né, isso vai ficando cada vez mais comum. E eles já começavam a buscar informações no YouTube. Só que quem estava presente no YouTube? Pessoas independentes. Então, Sim. tinha vídeo lá de 1 hora, vídeo de 40 minutos. Eles perdiam muito tempo para achar exatamente aquilo que eles precisavam. Que eles queriam.
E foi aí que surgiu a ideia da gente lançar o Amigo Bom de Peça. Tá. A gente lançou primeiro para a linha leve. Porque vocês perceberam que é ali que estava o maior problema naquele momento. E a diversidade também de automóveis É né, maior. muito maior. Então a gente lançou com vídeos curtos, no máximo 10 minutos, para que ele pudesse ir já direto naquilo que ele precisava. Sim. Muito fácil dele achar lá os conteúdos, os temas, ouvindo eles nas redes sociais para fazer conteúdos daquilo que realmente estava... Fazia sentido ali, né? E uma oportunidade ali dele baixar, para cada vídeo tem um e-book e um teste para que ele pudesse receber o certificado gratuito no endereço dele. É como se fosse um curso mesmo. Sim. Assim. Um curso online. Porque a gente queria levar a informação, mas também reconhecer o mecânico. Essa é outra função fundamental do programa, porque, de novo, a nossa preocupação, né, a gente sabe o quanto o mecânico tem que se esforçar para conseguir se manter atualizado, mas são poucas as vezes que eles são reconhecidos. Sim. E ele poder mostrar para o cliente dele Que ele fez. tudo que ele fez, né? Senão o conhecimento aqui... E a gente tem alguns relatos fantásticos, assim, de mecânicos mais novos que o cliente chegou lá com o veículo e ficou meio na dúvida se deixava, não deixava. Todos os estereótipos. Mulheres mecânicas, a gente tem vários e tá crescendo relatos. esse mercado, né? Eu Super. acho sensacional. Então, assim, a gente foi pensando no programa para que realmente fosse ajudando em cada uma dessas etapas. A gente começou com a linha leve, depois a gente já logo lançou para a linha pesada também. Fernanda, só te interrompendo um pouquinho, só para entender, esse Amigo Bom de Peça. Amigo Bom de Peça, Lá. é um canal no YouTube? É isso? Ou é um... É uma plataforma de treinamento. Uma plataforma. Então Isso. a pessoa precisa Se registrar? se registrar. Isso, é gratuito. É isso que É isso que eu ia gratuito. perguntar. É gratuito. Ele não paga nada Não. e ainda Eu sou um tem um mecânico. e-book certificado. Tem. Nem só mecânico, vamos supor, eu tô Sou a fim de um aprender, entusiasta, sou eu uma jornalista gosto. querendo Sim. saber mais sobre o assunto. Um EAD. É. Que legal. EAD. EAD, então, EAD. Ela já arrumou outro Não, nome. eu já. Então você entra ali, se Americanizando. cadastra e você tem todos esses conteúdos, inclusive essa, entre aspas, essa provinha, esse teste. E eu também posso receber O certificado. certificado de que eu fiz aquele curso. Isso. Ai, que bacana. Mas aí que entra o poder da comunicação, né? Porque essa é uma curiosidade, quando você estava explicando, me veio. Como traduzir? Eu digo por quê? Porque o mecânico, ele tem uma linguagem mais técnica, né? E ali quem está passando esse curso também deve ser do lado da engenharia, né? O lado da ZF ali. E como você traduz isso de uma forma mais, digamos, uma linguagem mais, talvez... Simples, mas didática. Entendível. Didática. Né? Porque eu acho que aí que entra o poder da comunicação, entra aqui seu time de marketing. Como que é isso? A gente brinca lá que a gente é tradutor. Por quê? Porque quando a gente está conversando com engenharia, quando a gente está conversando com um time técnico, quando eu ouço, né, todo mundo falar lá, então a gente tem lá toda a parte de energia eólica, as transmissões, a gente tem a parte de marine, e aí você olha para tudo aquilo, se a gente só pegar isso e colocar no mercado, ninguém vai entender nada, porque é muita coisa e é bastante técnico. Então, a gente criou, por exemplo, pro Amigo Bom de Peça, essa preocupação de reduzir os conteúdos para que eles fossem realmente, assim... Naquela época nem existia cortes, mas são cortes, né? Técnicos. Sim. Pra pessoa conseguir ali... eu tô aqui no meu horário de almoço, eu vou dar uma olhadinha, ver como que é exatamente esse passo a passo da troca do fluido. Como que eu vejo aqui, esse terminal de direção, como que eu faço corretamente... essa montagem. Então, a gente teve essa preocupação realmente de fazer com que a linguagem fosse mais acessível, para que qualquer pessoa mesmo, pudesse, tanto técnica quanto... Entusiasta. E a gente tem níveis, né? Então, hoje o programa chama ZF Pro Amigo, porque esse ecossistema que a gente está criando é o ZF Pro. Parte de treinamento gratuito é o ZF Pro Amigo. É claro que, principalmente na linha pesada, com toda essa complexidade técnica que a gente tem, a gente precisa muitas vezes de um treinamento sim, presencial. E aí a gente tem então o ZF Pro Academy.
Aí a gente já tá falando, sim, um treinamento que é uma semana. E é dado na empresa? A gente tem tem vários espaço? centros Vocês têm um na América do centro de Sul. treinamento. Legal. Isso. Centros de treinamento Isso. espalhados pela América A gente do está Sul. com 15 centros hoje na América do Sul. Então, tanto lá na nossa planta, como em alguns clientes também, em E aí todas já as tem um regiões. custo. Nesse caso, daí tem um custo, mas aí também a gente está falando de um outro nível de É outro treinamento. Não, aí já vai ser né? um treinamento Mais profissionalizante, É. digamos assim. E você falou que você tem alguns cases, sem falar dessa parte ainda mais profissional, teve casos de você ter clientes, vamos dizer assim, algumas oficinas que fizeram e sentiram uma melhora ou tiraram um pouco daquela... Porque eu acho que esse tipo de curso, esse gratuito que vocês têm, tira um pouco daquele medo, né? Daquele receio. Você teve esse tipo de Tem. caso? Diversos exemplos, assim, por exemplo, a gente sabe hoje que quando a gente fala com os donos das oficinas, né, do que acontece no mercado, né, um dos temas que a gente sempre está conversando eu treino o meu pessoal, eu pago muitas vezes alguns treinamentos e aí ele vai sair e vai para um concorrente ou ele vai abrir uma oficina. Então, tem uma restrição hoje, um receio, né, dos donos das oficinas de investir muito no funcionário e aí ele daqui a pouco vira um Pegar esse concorrente. Mas conhecimento. eu acho que isso é mercado geral, né? Não é só nesse segmento, No né? nosso talvez seja até um pouco pior, não sei. Aham. Enfim, o programa de treinamento, a gente tem hoje 150 cursos disponíveis, mais de 150 vídeos ali que estão disponíveis. Então, a gente tem um grupo de oficinas, hoje a gente trabalha, então, somando, né, tanto essas que eu falei da rede da linha pesada, mas também da linha leve, a gente está falando aí do universo de quase 10.500 oficinas na América do Sul. E vários deles fazem com que os funcionários assistam às aulas e tragam certificados para eles. Então, é uma forma de o dono da oficina acompanhar que realmente o time dele está evoluindo, está aprendendo, né? Uhum. E o que me chama mais atenção são esses relatos, né? Muitas vezes, porque a gente é muito forte nas redes sociais para poder captar essas informações. E a gente também tem grupos de WhatsApp para trocar e poder priorizar o que a gente vai oferecer de conteúdo. A gente hoje, no ZF Pro Amigo, tem treinamentos não só das linhas da ZF, mas de diversas outras linhas, de geometria, motor, eletrificação. Então, assim, a ideia é que esse seja um centro para que os mecânicos aprendam o que quer que eles precisem aprender. A gente está investindo para ter ali conteúdo de todas as áreas aí dos veículos. Para que eles fiquem com esse conhecimento. Isso. E na linha pesada, agora como curiosidade, quais são os temas ou quais são as principais, né? Mais Assim, buscados, né? as dúvidas que os mecânicos têm hoje? É mais com a parte elétrica? Ou... Então, dos treinamentos que a gente tem, acho que talvez até por estar relacionado ali com a ZF, os mais assistidos são a parte de geometria, suspensão. Esses são os mais procurados na linha pesada. E também no ZF Pro Amigo, os treinamentos básicos de transmissão. Eles são muito procurados. Daí depois a gente vai ter, da parte de transmissão, os mais avançados, que aí são presenciais. Pois é, na parte de transmissão, cada vez mais features estão entrando, né? A transmissão, ela não só troca de marcha agora, ela faz uma série de outras coisas. E como fica? Vocês vão agregando também essas informações? Eles buscam por essas informações no sentido da Traxon, né? Que hoje ela prevê, ela tem a questão da previsibilidade lá, de como, né? Do terreno. Do terreno e tal. Como que fica? Como absorver isso de forma digital, online? Então, essa parte mais aprofundada técnica de um item tão complexo como esse, ela é feita no presencial. Ah, entendi. No digital a gente então faz, sim. Tá. No digital porque aí a gente já está falando de um item bom, o custo de um produto como esse, né? E também conseguir garantir que ele aprendeu cada detalhezinho, são muitos componentes, então é necessário de um treinamento presencial. Então, dependendo do tema,
tem que ser complementado Sim, com a parte Com a presencial. parte Na linha leve, Ali é só... é mais fácil ele aprender digitalmente, vamos falar assim, no online. Por quê? Na linha, porque os itens são, pelo menos a parte do undercar, Aham. são mais simples. Na linha pesada mais é mais complexo. complexo. É mais complexo. E Entendi. você, desde quando vocês lançaram esse programa, vocês foram sentindo essa adesão aumentando, esse interesse aumentando? E se tem uma divisão, sei lá, mais linha pesada ou mais linha leve? Busca, faz lá o cadastro. Como é que vocês avaliam? Olha, foi muito legal, porque quando a gente lançou o programa, a gente estava no meio da integração de ZF-TRW. E o Brasil lançou pioneiro. A gente era a primeira região, a América do Sul foi a primeira região a fazer a integração. A gente até ia servir de piloto para as outras regiões. Olha, da ZF com a TRW? Isso. Tem um porquê? Porque a América do Sul é uma região menor, a gente sempre tem crise no mercado, então a gente bom exemplo. Se passou por aqui... Eu pensei que era a necessidade maior do freio. Não. Eu não sei, veio isso na minha cabeça. A gente foi escolhido e a América do Sul tem também, e é um orgulho pra gente, né, um reconhecimento por ir lá e fazer as coisas acontecerem. Sim. Então, por várias razões, a gente foi a região que primeiro fez a integração das empresas, e aí não tinha, e aí é do jeito que eu mais gosto de trabalhar, era folha em branco, não tinha assim, então, aqui vem a campanha pronta de comunicação, faz assim, 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 não. A gente olhou e falou assim, nós precisamos criar uma forma de levar tudo isso que está acontecendo lá para o mecânico. Como a gente vai fazer isso? Treinamentos de todas as linhas de produto, conforme ele vai assistindo o treinamento, ele vai entendendo, então isso daqui é ZF, isso é ZF, isso é ZF. Essa foi a nossa estratégia. Sim. E quando a gente lançou, eu lembro bem, essa é uma história até meio engraçada, o meu chefe novo, que era um alemão, veio pra cá numa Automec, eu toda feliz mostrei pra ele, que é aquilo ali? Eu mostrei, isso aqui é um programa de treinamento, a gente fez isso, fizemos uma pesquisa, tal, estamos lançando. Ele olhou pra mim e falou, com quem que você acertou isso? Aí eu falei, com ninguém. A gente tinha que fazer, eu precisava comunicar e tá lançado. E agora tá lançado. Bom, aí ficou o maior, né? O cara lá, Head Global de Digital, me mandou um e-mail, e aí tal. Depois de, 5 meses de programa, na verdade, em outubro, novembro, no final daquele ano, a gente já estava treinando mais gente no Brasil do que a ZF treinava no mundo inteiro. Caramba. E aí o jogo virou. Isso seria a minha Nossa, próxima que pergunta. foi que teve essa brilhante, né? Então eles absorveram lá fora. Super. Que ótimo, que legal. Então, hoje, o modelo de programa de treinamento gratuito da ZF é baseado no Brasil, ZF Pro Amigo. O que a gente fez. O que foi desenvolvido aqui no Brasil. Isso é muito legal. E você entende isso como? Você acha que é um público mais interessado ou porque realmente... Não? O Brasil... Eu acho que é exatamente assim, porque a gente não seguiu, sabe, essa coisa, porque o que funciona na Europa nem sempre vai funcionar aqui e nos Estados Unidos, sabe? Então a gente fez uma coisa exatamente do jeito, a gente foi muito a fundo na pesquisa, da forma como eles precisavam. Sim. E aí, exatamente como a gente lançou aqui é como a gente tem na Europa? Exatamente não, mas a estrutura, né, a parte mais básica, assim, é igualzinha. Então, eu acho que você entender muito do como o seu cliente pensa e quais são as dificuldades que garante o sucesso daquilo que você está fazendo. E esse treinamento vocês têm em todos os mercados em que a ZF está presente, e a ZF acho que está presente no mundo todo, né? Sim, mais de 140 países, né? Nós estamos... Então, e esse treinamento já expandiu? Já expandiu, então, na América do Sul toda, a gente já tem também na Europa, no leste europeu. Eu tô conversando com o pessoal da Ásia, então realmente o plano é levar para todo o mundo. Desde que a gente lançou até hoje, a gente já certificou mais de 200 mil vezes, a gente tem 40 mil inscritos na plataforma, e aí a maior parte são mecânicos, mas também pessoal de logística, a gente tem treinamento de logística, vendedores de autopeça, de distribuidores e de varejos, então, e entusiastas também. Entusiastas. Transportador. Hoje eu vejo, antigamente, não tão antigamente,
mas a gente tem o quê? 20 anos na área, né? É, isso mesmo. Então, antigamente, a gente via muitos frotistas com oficinas. E hoje eu não sei se também por causa da complexidade, né, das tecnologias, enfim, chegando, a gente e a questão até de hoje a montadora, principalmente, ela não oferece só o produto, ela oferece serviço junto, embarcado. E às vezes isso, fazendo a conta, faz sentido do que manter pessoa, uma oficina, enfim. Mas tudo isso para falar, a minha pergunta é, o transportador absorve isso também? Os que ainda têm oficina, eles querem, eles treinam, eles buscam? Sim, muito. Então, de novo, a complementaridade do online com o presencial hoje é a melhor fórmula. A gente tem grandes frotistas utilizando a nossa plataforma para os times técnicos deles, e aí o nosso time de campo também ajudando lá no presencial, no suporte, nos treinamentos, é muito válido. E esse Academy que você fala, foi o último lançamento ou você tem outros? Tem mais. Ah! Que a gente vai seguindo. Conta, não para, Zef não para. Começamos com o Zef Pro Amigo. Pro Amigo, aí depois teve a parte presencial, que é um complemento desse. Que é a Zef Academy. Pro Academy. Que eles podem, só rapidinho, eles podem existir separadamente? Por exemplo, eu quero só fazer presencial? Pode. Tá. Vai depender do nível que a pessoa quer chegar. E da quantidade de temas, né? Porque assim, no Pro Academy, a gente tem menos temas que são super específicos. E no Zef Pro Amigo, a gente fala de A a Z, né? Direção, ali vocês pegam mais os técnicos, enfim. E quais são os outros? São outros serviços que vocês estão disponibilizando também, é isso? Isso. Então, imagina que a gente trabalhou muito forte os mecânicos, né? Os aplicadores. E aí, a gente começou a trabalhar, então, com os donos das oficinas. A gente lançou o Zef Protec. O Zef Protec é um conceito para linha leve de rede de oficinas online. Que a gente ajuda com gestão de oficina, marketing, que legal. Gestão de funcionários. Então, toda essa parte... Vai depender a gerir o negócio dele. Exatamente. Quase um Sebrae. Por quê? Porque a gente entende que, muitas vezes, né, o dono da oficina, o que ele gosta mesmo é de mexer no carro ali. Atender o cliente... Fazer faturamento. Parte financeira, não é o core né? Não é o core, mas é o todo. Mas se não fizer, Ele não vai quebra. sobreviver. Exato. Exatamente. Então, pensando nisso, a gente foi a fundo nessa outra área para poder prestar um serviço mesmo, né? E fazer conexões e que fizessem sentido para que ele pudesse ter uma vida mais facilitada. Na Automec, a gente lançou uma parceria com a Concept, que é uma empresa que faz pós-vendas para as oficinas, linha leve e linha pesada. Então, além de toda essa assessoria que a gente dá para o dono ali da oficina fazer a gestão, tem também agora a possibilidade dele contratar um serviço de pós-vendas. E é um serviço, fantástico, assim. Quando eu vi o que elas faziam, eu falei, gente, tem muita sinergia com o nosso propósito, né, que a gente está criando, que é fazer com que as oficinas melhorem o resultado delas. Elas, sabe, olhem para o negócio como um negócio mesmo. Então, eu preciso aumentar a minha participação nesse tipo de serviço. A gente tem uma área lá na Zef muito forte de inteligência de mercado. E essas oficinas que fazem parte do nosso programa têm acesso a essas informações. Por exemplo, ela entra no dashboard, ela pode saber lá na região dela qual é a frota predominante. Qual é o público? Tem mais homens, mais mulheres, tem frotistas, para que ele possa ir para o mercado sabendo, né? Não assim, eu vou abrir aqui aleatoriamente. Na oficina. Uma campanha, até de repente, se ele já está nessa região, uma campanha mais focada ali no público que tem ali na região. Esse é o nosso objetivo. Não, é por isso um ecossistema, né? Porque se for pegar essa parte específica, é muito... já não entra nem muito no que vocês... Não tem nada a ver com fabricar peça. Com fabricar peça nem serviço, né? Porque ainda o serviço tá atrelado ali, né? Mas esse outro tipo de solução é bem bacana. E é legal porque tem muitas oficinas ainda mais tradicionais. Sim. Né? Que não acompanharam. E é uma oportunidade também, né? Porque às vezes elas são mais tradicionais e não acompanharam porque não sabem de onde começar. Sim. Eu pensando nisso, seria viajando aqui, mas para um motorista, por exemplo, né? Para um autônomo da vida é a mesma coisa, né? Ele tem lá o caminhão que seria a oficina e ele também não consegue gerir. O negócio dele é sentar ali, dirigir e transportar.
Bem legal esse Exatamente. trabalho. E esse é pros dois também, pra... Para os dois. Pesado e leve. Então existe assim, a gente faz uma conexão por API com o sistema da oficina. A gente recebe toda a informação de todos os clientes e serviços que foram feitos. E aí tem um time de call center que liga para conversar com o cliente, para saber, liga em nome da oficina, para saber como foi o serviço, se ele gostou, se ele não gostou. Depois de X tempo, dependendo do serviço que ele fez, ele lembra que precisa voltar para fazer uma revisão. No dia do aniversário, manda lá o cartão de aniversário. E uma outra parte fundamental é ajudar a oficina a estar preparada com a digitalização. Então, Google Meu Negócio, de cada ligação, a gente pede para o cliente fazer uma avaliação no Google. A gente sabe que quanto mais avaliações positivas, né, um negócio tem no Google, é maior a probabilidade dele ter conversões, porque Sim. o cliente digitou lá a oficina perto de mim, e aí ele viu, poxa, eu vou nessa daqui que tem Sim, avaliação. Cinco avaliação. estrelas. 5 estrelas, né? 1000 Enfim. avaliações, enfim. Uhum. Então, é todo esse trabalho que a gente vem fazendo, que é mais um braço aí para poder ajudar, porque no futuro, né, imagina, cada vez mais vai ficar difícil e cada vez mais complexo. Nosso objetivo é ter um grupo de oficinas que vão evoluir Excelência. junto com a gente e garantir que tudo que nós estamos desenvolvendo na fábrica vai ser entregue com excelência no mercado. Por que é importante, né? Se ele não faz um serviço bacana, Sim. Que... a marca que às É. vezes pode sofrer as consequências. Acontece. Né? E acontece. Porque De ter um problema de garantia, mas não é o problema no produto. Acontece. Exatamente. E esse que vocês lançaram agora, recentemente. O Protec ele já existe desde 2022, Tá. mas na Automec a gente lançou com a parceria com a Concept e a gente Tá. lançou a nova versão do nosso aplicativo de agendamento, que é muito legal, Mas aí esse é outro produto. que está conectado com o Olha Protec. só. Eu falei que eu conversei a longe. É um leque É um de leque. produtos. Mas esse Conta. aplicativo é pra quem? Pro consumidor final, que pra precisa mim. achar uma oficina. Pra mim, o motorista de O caminhão dono também. de carro e Também. o dono do caminhão. Isso. Ai, que legal. Então, você tem um aplicativo, né, ZF Protec, que você pode baixar tanto para iPhone quanto para Android, está presente nas lojas. E aí, lá você consegue achar uma oficina perto de você e fazer um agendamento de serviço, ver quais os serviços que a oficina atende, o horário de funcionamento e todo o relacionamento, né, desde do check-in do veículo lá, o checklist, cotação, fechamento, nota fiscal, tudo Tá dentro vai dessa pelo plataforma. aplicativo. Plataforma, Então você pelo não tem mais app. aquele papel, sabe, de Entendi. relatório E você final. consegue fazer um orçamento ali também? Mas você tem que levar o seu carro. Aí tem que a levar oficina, fisicamente. sim. E como, agora, do lado de quem é o dono da oficina? Ele tem que cadastrar, mas tem Critério? Isso, tem boa. critério. Então, imagina assim, a gente recebe todo dia solicitações de oficinas que querem fazer parte do programa, e aí a gente faz uma avaliação baseada em vários fatores, o tamanho, porte da oficina, o que ela oferece, porque vai o nosso logo lá, né? Vai a Claro. marca ZF. Vai com então, um aval de vocês, entre E aspas. se ele aproveita todos esses serviços que a ZF oferece, ele já tem meio caminho andado. com certeza. Se O ele que a tem gente tem essas- visto, e aí eu falo assim, vai além do CNPJ, né? No nosso CPF, por exemplo, eu como gestora de marketing, meu time, quando a gente vê o sucesso dessas oficinas, usando, né, todas essas ferramentas que a gente vem criando e fazendo sentido para eles, eu acho que quando você fala de propósito de carreira é o ápice. Né? Eu ia até te perguntar isso. Você percebe esse movimento? Por exemplo, o mecânico entra no amigo... ZF pro Zé- amigo, pro amigo, o outro vai lá na Protec. academia e pega a empresa. Você percebe esse sim. movimento da empresa pegar todos os... Conseguir Conseguir captar captar todas todos. as suas ofertas, né? tem Então, oficinas E esse é o que objetivo, consegue- na verdade, quando a palavra vocês usam ecossistema, é que o cliente use todos. Sim, é uma jornada, né? Sim. Então, por exemplo, hoje, o que a gente vem ensinando para as oficinas você precisa ter um controle dos seus boxes, né, dos seus cockpits ali, para que quando o cliente acessa a plataforma de agendamento, e a novidade que a gente lançou na Automec para a plataforma é a conexão com o Google. Então, hoje, essas oficinas que fazem parte do nosso programa do ZF Protec, quando você, por exemplo, digita lá no Google, né, oficina perto de mim, para as oficinas do ZF Protec, além do botãozinho lá ligar, o site, aqueles horário, botõezinhos, sei. tem agendar.
E aí, quando você clica lá, você vai para a plataforma da ZF e faz toda essa... Gente, mas pra isso é ótimo, né? E é Pega um gratuito. motor- Então, Então, por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente precisa fazer essas oficinas oferecerem para o consumidor final a mesma experiência que ele tem em outros mercados, né? Entendi. Hoje eu quero me relacionar com todos os negócios, serviços que eu preciso de maneira digital. É muito melhor. Claro. As Mais pessoas rápida, querem isso. mais Eu já tô rápido. acostumada a pedir comida, a comprar tudo qualquer pela coisa. internet. Então, por que oficina eu tenho que ligar? Ou eu tenho que chegar lá e às vezes não dá certo, Sim, né? não, e a oficina também você consegue se programar, e outra, você tá em algum Verdade. lugar fora da sua rota, você consegue... É. E você percebe a adesão de motorista de caminhão, ou esse aplicativo você percebe mais na linha leve? Ainda na linha leve. Tá. Na linha pesada, a gente ainda tá engatinhando. Mas vai Ele ser... existe pra linha pesada. Existe, mas Tá. vai ser mais forte. Você percebe, você Na sabe linha- por quê? É isso que eu ia perguntar. Não, se é na mais linha porque pesada- a gente começou mais na linha leve. Ah, Então agora tá. que a gente tá indo com mais força pra linha pesada. É só uma questão de De priorizar. timing. É isso. E eu acho que vai ser interessante, porque o caminhão ele nunca tá no mesmo lugar. Então é É. legal que ele tenha conexões onde ele esteja. No Brasil E inteiro. imagina só, se ele tendo toda essa informação dentro da plataforma, se eu parei numa oficina, porque a informação é do dono do veículo. Se eu Aham. parei numa oficina aqui em São Paulo e depois eu tive lá em Minas e eu precisei parar, o mecânico de lá, desde que eu aceite compartilhar as informações, ele tem todos os dados do que foi feito, da Tem um manutenção. histórico aqui. ali. Eu não que preciso legal. ficar, então, olha, eu tive Deixa eu esse lembrar papel que aqui, foi isso que isso. trocou, Olha, a entendeu? última vez, entendi. Nossa, é muito bacana É. esse ecossistema. Esse ecossistema todo. E o que vem mais? Tem mais algum serviço? E aí a ou tem? última Nossa, que a gente lançou anotem aí. agora Também é na... a compra da peça, que é o Também na- ZF Pro Parts. Porque, de novo, o core da oficina é fazer a manutenção, é fazer Sim. com que o veículo continue andando. Comprar a peça é mais uma parte ali da dor da oficina. E que às vezes demora, atrasa o serviço. Compra errado, Sim. enfim, tem 1 milhão de ruídos aí também nessa parte da jornada. E a ZF, a gente tem no Brasil mais 65 anos, né? A gente tem relacionamento com todos os grandes distribuidores, varejistas, né? Qual que é o nosso objetivo? É conectar tudo isso que a gente está fazendo lá na oficina com os distribuidores e os varejistas, porque não adianta também, eu tenho um monte de informação lá do que está sendo trocado, de qual é a demanda, quais são as dificuldades, se eu não ajudar a minha rede de distribuição a evoluir. Então, imagina, quanto mais a gente evolui com esse ecossistema, quanto mais dados eu tenho ali, melhor eu acerto também os estoques, né, dos varejos, dos distribuidores, para que seja realmente um pit stop quando o caminhão parar ou o carro parar, Sim. né? Ele chega ali e Quem já está faz a Fórmula agendado, 1, né? tem a peça, ele já procura, já recebe rápido, porque tanto para linha leve quanto para linha pesada, o carro parado é problema. É lógico. Mas como é que... Eu queria entender melhor essa parte da peça. Como que funciona? Pra quem é? Esse é pro dono da oficina. Então, o dono É da fechado para oficina. Tá, e aí ele recebe a demanda, vamos supor que ele tenha todo esse ecossistema, ele recebe a demanda de um carro ou de um caminhão que vai chegar ali, Uhum. ele só vai saber do problema quando Ele faz o analisar. checklist. Sim. Porque uma das coisas também que a gente aprendeu é, por mais que o dono do veículo coloque o sintoma ali do que está acontecendo, Sim. é só realmente Quem um olha, checklist que vai ver. Se não tem mais coisas também, né? O checklist é outra coisa que é fantástica, porque imagina, né? Com a quantidade de rotatividade nas oficinas, então no aplicativo, o dono da oficina garante que o mecânico, né, o funcionário, ele está seguindo um roteiro, um protocolo de checagem. Então, Tá. se hoje eu tô num dia mais bem-humorado, eu olho mais itens. Aí hoje eu não tô legal, eu Sim. olho menos. Não pode, tem que ser padronizado. Tem que- Padrão. isso, Não dá ai, para que deixar um legal. veículo ir embora sem fazer essa análise. Então ele faz toda essa análise, Isso. e aí a partir do momento que ele tá fazendo essa análise, já vai dizendo, ó, tu vai precisar da peça X, Precisa aqui vai trocar ter que isso, trocar isso, essa isso. peça.
E E aí tem ele esse aplicativo. tem um botão que ele acessa o ProParts. Aham. E aí, com a placa do veículo ali, ele já consegue ver todas as ofertas, não só da ZF, mas de todos os produtos que ele vai precisar para fazer a Caramba, manutenção. E já dá pra saber, Que por exemplo, legal. o lugar que ele pode comprar isso? Não, na É verdade como- ele pede ali, ele faz tudo ali, ele recebe as peças. Então pode ser que ele receba as peças de mais de um lugar, Entendi. se não tem disponibilidade em um só. Ao invés de ele ficar ligando, mandando Caramba, WhatsApp, isso hoje em dia é bem facilita muito. comum, né? Manda pro varejo 1, varejo 2, distribuidor tal, tal. Exato. E aí vai vendo, nas visitas que a gente fez para desenvolver, era muito comum a gente ver lá nas oficinas os papeizinhos, que ele põe a placa e ele vai colocando. Então, o servo-freio eu tenho no varejo A, portanto. O disco eu tenho no varejo B, sabe? Caraca. E daí depois ele Ali olha você aquela equação ali e vai pedindo. Na plataforma, já vai ele já direto. vê tudo Ele e já seleciona, né? E ele seleciona de Ou onde ele seja, quer, faz como um- quer, faz como um ele pagamento quer, e recebe e ponto. tudo ali. Maravilhoso. Então ali tá escrito, por exemplo, Isso é só pra leve ou tem pesado? Leve e pesado. Olha. tem lá, por exemplo, que a peça no pesado, então é o que mais eles reclamam, né, da demora. exatamente. Você tem ali, por exemplo, a peça X que ele precisa, já cotado em 3, 4 varejos, ele já escolheu, quero esse. Que é como se E fosse aí a ele vai pesquisa ver que a gente- exatamente em, sei lá, qualquer plataforma de e-commerce, né? Ele vai Sim. ver onde é mais rápido, às vezes Que qual é o chega mais menor rápido. preço. Então ele vai escolher ali, hoje eu preciso dessa peça urgente. Não importa se tá, sei lá, 5% mais caro. Não, agora Agora eu ele preciso do vai- menor preço. Então ele é democrático. E ele escolhe. essas empresas que aparecem ali pra ele são empresas que vocês cadastram? Isso, Como o Você- Mercado Livre. sim. Só que agora Só tudo que via fechado, Exclusivamente. exclusivamente É. para E garantido pela ZF. Exato, né? que isso também Que- faz total é, diferença, é. porque às vezes você acha que está comprando uma coisa nessas plataformas mais. Você não sabe de quem Gerais, você tá de comprando. e-commerce. Lá não. Você está comprando lagosta e chega um. São Peter. Se chega a São Peter, tá bom, né? Chega uma. Tamborim. Ai, gente. E o que Enfim, que legal. Isso é que muito legal. Isso já está em. Em funcionamento. Mas não é só são- Brasil ou tá em geral? Não, Como- Brasil. Então, esse é um outro. E olha só, Começou aqui. graças ao amigo Bom de E Peça, aquele alemão, lá atrás, hein? O alemão lembra? deve estar Não, a assim, Alemanha ó. deve estar agora, que ódio dos brasileiros. Gente. Não é nada, eles são Assim, ó, os não nossos para de criar. parceiros. Não, esses brasileiros não param de me dar trabalho. Não, mas né? eles se a gente- adoram. Ai, que bom. Brincadeiras à parte, mas se esse alemão veio pro Automec de novo, viu mais 2 Sim. lançamentos, agora já não torceu o nariz. Ele não, na Já- próxima, ou ele abraça ou ele não voa. Manda Não outro. vou, manda outro, não aguento mais. Vai ter outro serviço lá, gente. É o contrário. Então, graças a esse sucesso que a gente teve, né, nessa jornada do que a gente vem criando, que a gente tá tendo todo investimento, suporte, respaldo para fazer tudo que eu tô falando começa aqui no Brasil. Então, por legal. exemplo, a plataforma de agendamento a gente começou em 2022. No ano passado, a ZF lançou lá na Europa oficialmente. Então, a gente é piloto, a gente recebe investimento, o time de desenvolvimento tá aqui no Brasil, então a gente também tá Isso dando que eu ia falar. a emprego aqui no criatividade Brasil. também do brasileiro. E a gente nota tá 10, criando né? para outras regiões também daqui do Brasil. Nossa, este Então- pega orgulho de ser brasileiro, É. isso, hein? Mas é É. a questão da criatividade Maravilhoso. brasileira, que a gente quando E, a gente e tem muita coragem. criatividade, né? É isso. E Porque você ousadia. pode ter ideia, Ousadia também, mas né? você tem que fazer. Sim. Porque se você olhar tudo isso, não tem nada que você fale assim, mas nossa, super, né? Faz parte da nossa jornada, Sim. é uma melhoria, mas é fazer, sabe? É tirar do papel, do Não, mas PowerPoint. mas é uma sacada, porque eu acho que eu acho que isso não só a ZF, mas a gente percebe um movimento geral de ter se desprendido daquela ideia de que eu só faço produto, eu só tenho que lançar um produto. Sim. Eu tenho Agora é Não. serviço. que... É serviço, né? Você As- agrega. E a gente já tá vendo uma geração que, de repente, vai olhar primeiro o serviço, né? Porque antes... Ou vai As conhecer gerações- o produto pelo É, serviço, né? Por exemplo. Exatamente. O serviço dessa empresa é legal. Vamos mais a Uhum. fundo no produto. Tem isso também, né? Super. Eu acho que essa geração mais nova é uma mudança muito De concepção, de concepção, é, exatamente. porque né? fica mais fácil pra você conhecer um produto quando você tem um serviço atrelado eficiente, né? Exato. Ó, eu tenho um exemplo, assim, eu sou de uma cidade que tem uma montadora lá, e meu pai só comprava carro daquela montadora, e a cidade basicamente só comprava carro daquela montadora, entendeu? Aí veio a minha geração, que a minha geração começou a prestar atenção em, pera,
eu vou comprar, mas eu não gosto do pós-venda. É. Entendeu? Aí Se eu meu fui carro- pra se meu outra carro quebrar, montadora. é. Entendeu? Eu não fui com a cara do pós-venda. Então tem tudo. Antes, você tá vendo? Já muda aí, olha. Minha Já muda a geração não é ideia. Z. Não é Z. Eu sou X e já vim com uma ideia diferente. Sim. Então, quer dizer, faz muito sentido isso. Essa Você questão da percebe oferta esse de serviço. ecossistema já dentro dos clientes, essa percepção? Porque assim, foram lançados, enfim, você foi aprimorando os serviços e hoje, quando você falando aqui pra gente, a gente consegue entender toda essa cadeia. Uhum. Mas os seus clientes, os mecânicos, os donos de oficina principalmente, né, no caso, eles entendem e eles mesmos podem ofertar por exemplo, o aplicativo para o cliente dele? Pode isso acontecer? Sim, a gente tem oficinas que, assim, já estão 100% trabalhando através do aplicativo. Usam, porque é um valor de digitalização que eles estão oferecendo para o cliente. E a gente já vê oficinas que entenderam isso Que barato. e estão usando. E mais, né? Muitas vezes, uma das coisas que a gente tem bastante questões, dúvidas mas é gratuito? Mas eu não tenho que pagar nada. Não, eu porque fiquei o serviço- tímida eu de também, perguntar, eu queria mas saber. eu achei que era pago. Porque Por quê? Por que é gratuito? Primeiro, a gente percebe que quanto mais a gente ajuda, né, a gente tá lá no dia a dia presente com soluções, os aplicativos, mais ele fica fiel à marca. Então, assim, é mais efetivo do que eu fazer, por exemplo, uma campanha de venda, sabe? É mais eficiente, mais, robusto. e a pessoa acho que incorpora mais, né? E o que crescer a gente junto. pode esperar? o que é Depois tendência? Depois dessa olha, avalanche de serviço. Já foi à frente. Tô até com medo de perguntar, ela falou, não tem mais um. Não, o que é tendência agora? O que é tendência? então, o que eu que acho vocês que estão trabalhando? o que vem pela frente aí, que a gente vem, lógico, consolidar tudo isso, porque a América do Sul é gigantesca e cada um dos países é uma história diferente. E é curioso, sabe por quê? Porque a gente é mais conservador do que talvez o povo europeu em alguns comportamentos. E a gente tem essa ousadia, né? Por isso que... Então, acho que agora, né, a ideia é realmente consolidar tudo isso que a gente está trabalhando, melhorar. Todo dia tem coisa nova e melhor em todas essas plataformas. E olhar, por exemplo, para sustentabilidade. Então, olha para a linha pesada. Isso vai ser um tema cada vez, e vai ser mais forte, porque as empresas vão demandar disso, a ZF tem metas, né? Até 2040, a gente vai ser 100% neutro. E isso, 100% neutro, significa cadeia, produtos, e aí serviços. E como a gente faz para que o pequeno todos eles venham juntos. Então, são soluções para sustentabilidade. Bacana isso. E também conexão com os dados dos veículos. A ZF é a maior fornecedora de software para veículos, né, leves e pesados. Conexão com telemetria. Então, é um universo infinito que vem pela frente. Entendi. Ai, Fernanda, que ótimo. Nossa, foi muito legal. Não tem dia tranquilo lá, não tem dia Eu igual. imagino, você É sempre diferente. Você tem que sempre acordar criativa, né? E o que você faz? Quando você não tá pensando nesses... Não, quando você não tá pensando em surpreender os alemães. Não, mas eu acho que tem uma base pra tudo isso. Você deve buscar uma inspiração ou no esporte, alguma coisa. Quem é a Fernanda? Você tá criando serviços. Não, primeiro, qual o tamanho do seu time? Hoje, se a gente contar todo... Porque eu tenho essa parte do marketing, comunicação, mas eu tenho a parte de excelência comercial também, que é pricing, inteligência de mercado. Vixe, galera aí. Quando a pessoa começa a e falar atendimento ao cliente. Não é? Se for olhar tudo que a gente faz para a América do Sul, a gente tá com 23, 24 pessoas. Tudo sob seu comando ali. E aí, o que você faz? Como é que você faz pra dar conta? Quando você não está na ZF, você deve buscar inspiração no esporte, sei lá, no livro, na cozinha, enfim. Na cozinha, no hobby. Primeiro, eu sou mãe. Então já que ocupa um tempão do meu tempo. São pequenos, Não. Eu tenho um filho de 18 Nossa, e uma de 11. Nossa, quase igual eu. Então, 17? Adolescente, 17 e 14. Adolescente dá trabalho, né? Exige criatividade. Muita. Eles são muito criativos. Eu ainda tô na infância. Não, mas exige criatividade pra você poder não deixar eles, né? Enganar, passar por cima da gente. Tem que se atualizar, é verdade. Tem que se atualizar. É que eu ainda tô na infância. Calma que vai chegar. Os meus ainda são inocentes. Calma que a sua criatividade vai ser, rapidinho. Eu que ainda dou uma... das ordens ali.
Mas muda. Muda e rápido. Então, acho que primeiro, que depois, né, vou falar, do trabalho, do tempo ali que demanda, ser mãe é minha prioridade, né, que eu tô muito focada também neles, na criação, e aprendo demais com eles. E eu gosto de ler também, eu leio bastante, faço cursos, essa parte de digitalização eu venho aprendendo, porque com a inteligência artificial agora, né? Tem muita conta coisa pra nova. gente, o que é curso tendência? Que pra gente é legal, fiz um de dá umas marketing dicas, digital e eu amei, quero talvez até pensando numa pós, conta pra gente, né? Pra gente saber. Pra gente saber o que é Ó, tendência. eu tô muito com o pessoal lá da Startse, eu faço bastante os cursos Startse, deles, legal. são muito bons, porque tem uma visão, assim, não só do marketing, mas todo o resto, como a mentalidade do consumidor, conexão com inteligência artificial, tem bastante coisa. Isso é muito legal. Eu tô amando a inteligência artificial, mas no também. sentido assim, você tem que... Dar comandos. e você tem que ter uma base que eu digo assim, você tem que ter um conhecimento. Isso. Né? Porque senão a inteligência artificial, ela vem, fala qualquer coisa, você vai lá, legal, super, não, isso. legal, ficou muito bom. Ficou muito bom, não. Né? É legal, e é legal quando eu corrijo, não. Madame, tá errada. Inteligência, na boa, você não é tão inteligente assim. É muito, eu tô amando a inteligência artificial. Não, você sabe usar, mas tem que aprender a usar. Eu acho que é isso. A gente tem as ferramentas hoje, né? Mas acho que isso é interessante, esses cursos, pra você saber. Eles falam, por exemplo, assim, do homem centauro, que é essa união do humano com a máquina. Boa. E o quanto né? isso vai fazer a gente evoluir. Vai mudar e vai ser muito mais acelerado, né? Isso é muito legal. Eu sou bem aberta a todas essas mudanças e melhorias. E através desses cursos, desses aprimoramentos também, que você tem alguns starts, olha, isso aqui eu posso levar, a gente pode fazer isso também te ajuda de alguma forma? Sim, mas eu acho que o que é mais importante é você ter conexões. Então, assim, eu pouco tempo fico lá com meus filhinhos lá na ZF. Eu passo mais tempo no mercado visitando, falando com o cliente, do que lá atrás da minha cadeira. Porque se onde não quer me encontrar, ali, né? você vai lá. E assim, como a ZF, ela tá ela tá na montadora, ela tá no aftermarket, ela tá no transportador, ela tá... esse é o seu mundo? Você visita todos esses... Visito. O varejista... frotista, mecânico, eu tô muito no mecânico, consumidor final, então assim, é aí que você faz as conexões, porque você fala com uma pessoa, aí você ouve uma coisa, depois você fala com outro e tal, e as ideias e de repente... Tem uma dor que você sente que é geral? Dentro disso que a gente falou? Uma dor dentro desse... mão de obra. Olha a maior dor. Acho que tá geral mesmo. Mundial. Aposto que você já tá chegando em casa já pensando, vamos pensar alguma coisa para mão de obra. Vocês já estão trabalhando para poder incentivar, na verdade, né? Mas Fernanda, foi uma honra. Foi mesmo. Esse bate-papo, te conhecer porque assim, lembra, logo que você chegou, eu falei, eu conheço. Sim. A gente já deve ter conversado, certeza, tal, mas não nesse nível. Nossa, sensacional. A gente se aprofundou aqui. Aprofundou, né? A gente falaria muito mais, mas foi muito gostoso. E porque é gostoso, passou rápido, passou quase uma hora. Sério? Muito obrigada. Mas a gente sabe que você vai voltar, porque, né? Já tá com a cabeça. Coisas novas. Já vem coisa nova por aí, então já fica o convite aqui público para você voltar. Bate-papo excelente. Muito obrigada. Obrigada pela presença. E fiquem ligados, porque, olha, é esse nível de papo que a gente tem sempre aqui no Vozes. Quarta-feira, às 19h30, lá no YouTube, @Vozes do Transporte. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente.